Saudações, colegas. Estamos a ser amanhã e hoje eu venho falar da norma contabilística de relatos financeiro 9, que é inventário e sistema de contabilidade para o setor empresarial de Moçambique. Nesta apresentação, eu quero falar do objetivo da norma, vou falar dos inventários, bem como a sua classificação e mensuração, as suas fórmulas de custeio e, por fim, dúvidas frequentes e exercícios práticos para melhor compreensão. Vou falar um pouco do objetivo. O objetivo desta norma é garantir que os inventários sejam corretamente mensurados e apresentados nas demonstrações financeiras pelo menor valor entre o custo de aquisição, produção e o valor realizável líquido, e vai assegurar que os inventários sejam recebidos com precisão no balanço. Temos aqui um exemplo que diz: se um produto custou 100 meticais para ser fabricado, mas agora só pode ser vendido por 80 meticais devido a uma queda nos preços de mercado, o inventário será registrado por 80 meticais e não por 100 meticais. Isto porque o custo de produção foi 100 meticais, mas agora ele só pode ser vendido por 80 meticais, que é o seu valor realizável líquido. Então, o menor valor entre o custo de produção e o valor realizável líquido é o valor realizável líquido, que é de 80 meticais. Então, o inventário será registrado por 80 meticais. Agora vamos falar um pouco dos inventários. Os inventários são ativos devidos para a venda no decurso da atividade, que são os produtos, que são as mercadorias. Temos os ativos no processo de produção para tal venda, que são os produtos em curso, e também temos ativos na forma de materiais ou bens de consumo a serem consumidos no processo de produção ou na prestação de serviços. Agora vamos falar um pouco da classificação dos inventários. Os sistemas de inventário são sistema de inventário periódico e sistema de inventário permanente. Geralmente, o sistema de inventário permanente é o mais rigoroso e o sistema de inventário periódico. O sistema de inventário periódico tem um lançamento de compra e venda, e o sistema de inventário permanente tem os lançamentos de compra e dos lançamentos de venda. E quando a empresa vai fazer o registro de compra e venda, é necessário definir o sistema de inventário que vai usar. Temos aqui os lançamentos do sistema de inventário periódico. Para a compra, debitamos a 2.1, debitamos a 2.1 a 4.4 e creditamos a 4.2 quando é a prazo e a 1.1 ou a 1.2 quando é a pronto pela compra, e quando é para a venda, debitamos a 4.1 quando é a prazo ou a 1.1 ou 1.2 quando é a pronto pagamento e creditamos a 7.1 e a 4.4 pela venda. E temos aqui os lançamentos do inventário permanente, que são 2 para a compra e 2 para a venda. Na compra, fazemos o mesmo lançamento que primeiro fazemos o mesmo lançamento que o sistema de inventário periódico, mas tem um outro lançamento que dedicamos a 2.2 e a 2.1 pela entrada de mercadoria, e na compra e na venda não é diferente. Temos o mesmo lançamento que o inventário periódico e temos um adicional onde vamos debitar a 6.1 e creditar a 2.2 pela saída de mercadoria. Agora vamos falar um pouquinho da mensuração dos inventários. De acordo com esta norma, devemos determinar o menor valor entre o custo, que representa o valor que a empresa vai gastar para adquirir ou produzir o inventário, e o valor realizável líquido, que é o valor pelo qual a empresa vai espera vender esse mesmo inventário. Então, o valor do inventário será o menor valor entre o custo de aquisição e produção e o valor realizável líquido. É assim como os inventários devem ser mensurados. Agora vamos falar um pouco das fórmulas de custeio dos inventários. Temos aqui, de acordo com essa norma, é permitida a adição de várias fórmulas de custeio nos inventários. Primeiro temos a identificação específica, que é uma abordagem de avaliação de inventários em que cada item do inventário é atribuído um custo real específico, permitindo rastrear o custo de cada unidade individualmente. Temos o FIFO, First In, First Out, primeiras mercadorias a entrar são as primeiras a sair, que diz que os primeiros itens adquiridos ou produzidos são os primeiros a serem vendidos, que é ideal para refletir preços antigos em custos. E temos o custo médio ponderado, que calcula o custo dos inventários e o custo das vendas, com base em um custo médio ponderado das unidades disponíveis, que vai suavizar as variações de preços. E por fim temos o LIFO, que já deixou de ser um método usado para a mensuração dos inventários. First out, primeiras a entrar, últimas a entrar, primeiras a sair, que diz que os últimos itens adquiridos ou produzidos são os primeiros a serem vendidos, que é ideal para refletir preços recentes em custos.
Agora passamos para as dúvidas frequentes. A primeira dúvida é se posso compensar perdas previstas na realização de inventários com ganhos previstos nos inventários. Isso não é permitido, porque a contabilidade deve refletir uma visão conservadora e prudente da situação financeira da empresa. As perdas potenciais devem ser reconhecidas imediatamente, enquanto que os ganhos futuros não devem ser antecipados até que sejam realizados. Temos aqui a segunda pergunta. Posso incluir os inventários custos de empréstimos obtidos? Em algumas circunstâncias, sim, podemos. Os custos de empréstimos obtidos podem ser incluídos nos inventários quando se tratam de ativos elegíveis que demoram muito tempo a serem produzidos. E por fim temos onde devo contabilizar os materiais destinados ao consumo na prestação de serviços. Podemos contabilizar esses materiais destinados ao consumo na prestação de serviços como inventários, mas que sejam classificados de forma distinta, porque não se destinam à venda direta, mas sim ao consumo no processo de prestação de serviços. Agora vamos passar para os exercícios práticos. O 1 diz que uma empresa de transportes adquiriu três viaturas de diferentes datas e preços, e as viaturas são únicas e de alto valor, permitindo a identificação específica de cada um. Temos aqui as datas das compras, as quantidades e os respectivos preços das viaturas. E no final de março a empresa vendeu a viatura B. Aqui temos citada de uma venda. Então, pela identificação específica, ela será vendida pelo seu valor real específico. Então, vimos que a viatura B foi adquirida por 6.500 meticais, esse era o seu valor real específico. Então, o custo da viatura será exatamente esse. Então, vamos fazer o lançamento onde debitamos a conta bancos, depósito da ordem e creditamos a conta de vendas 71 pelo valor de 6.500. Temos aqui outro exercício onde diz que empresas que têm são os melhores em revender arroz. Aqui temos as datas das compras e vendas, temos os seus respectivos valores. Então diz, pretende-se ficha de armazém pelos seguintes métodos: FIFO, LIFO e médio ponderado. Nota bem, a licença inicial no mês de setembro era de 20 kg a 65 meticais. Então, quando falamos do FIFO, ia dizer que as primeiras a entrar são as primeiras a sair. Então, tínhamos lá uma existência inicial, então vamos registrar essa existência como lote 1 de 20 quantidades ao preço único de 65 meticais. Então, no dia 2 realizou-se uma compra de arroz, então temos que registrar essa compra de arroz, onde a entidade comprou arroz, então isso vai para o seu inventário. Vamos baixar o antigo lote, que é o lote 1, e vamos colocar e registrar esse lote a seguir, que é de compra. Então, vamos lá registrar esse lote como lote 2, onde temos 100 quantidades a 70 meticais. E temos no dia 4 também uma outra compra, onde fazemos a mesma coisa, baixamos os lotes que lá já tinha e registramos esse lote, dizendo as quantidades a 85 meticais. Então, no dia 6 registrou-se uma venda de arroz. O que vamos fazer? As primeiras mercadorias a entrar serão as primeiras a seguir. O lote 1 é de 20 unidades a 65 meticais. Então, vamos retirar esse lote, vamos vender esse lote primeiro. Mas o cliente queria 120 quantidades. Então, sabemos que no lote 2 tem 100 quantidades, então vamos ter que vender esse lote 2 também, que é de 100 quantidades ao preço único de 70 meticais. Então, o valor total será 8.300 desses dois lotes. E ficamos com o lote 3 de 200 quantidades a 85 meticais. Então, fica lá o lote 3. No dia 8 também temos uma outra venda. Então, temos que usar o único lote que restou. Então, vamos tirar as 30 unidades desse lote de 200 e ficamos com 170 unidades ao preço de 85 meticais. E vendemos também ao preço de 85 meticais, que é o preço do lote 3. E temos uma última compra no dia 10. Baixamos o lote que havia restado de 170 unidades ao preço de 85 meticais. Mas o cliente fez uma compra de arroz de 175 meticais, de 175 quantidades ao preço de 90. Então vamos lá retirar. A entidade fez uma compra
efetuou uma compra de arroz. Então, aqui há mais um lote a entrar na empresa. Então, temos a compra de 175 quantidades ao preço de 90. Então, vamos lá registrar o lote 4, mas já havíamos baixado lá o lote 3, então agora ficamos com o lote 3 e o lote 4. Passamos pelo método de custeio livre, onde as últimas a entrarem são as primeiras a saírem. Temos lá a primeira existência, como já havia dito, temos que registrar como lote 1. Depois temos uma compra, vamos baixar o lote. Então, a compra foi de 100 quantidades pelo preço de 70. Então, vamos registrar esse lote como lote 2. Temos uma outra compra no dia 4, fazemos o mesmo, baixamos os outros lotes e registramos esse lote lá. E no dia 6 temos uma venda de 120 quantidades ao preço de 85. Isso por quê? Porque as últimas a entrar são as primeiras a sair. O lote 3 é o último de 200 quantidades ao preço de 85. Então vamos lá tirar 120 de 200 e vamos ficar com 80 ao preço de 85 e vendemos 120 ao preço de 85. Então esse será o lote 3 e baixamos os restantes lotes. E temos uma outra venda de arroz de 30 quantidades. Então vamos lá no lote 3, que foi o último a entrar, né? Então vamos tirar 30 no 80, ficamos com 50 85 e vendemos 30 85. E temos por fim uma compra de 175 unidades a 90 meticais. Então vamos baixar todos os lotes que já tínhamos lá e registrar essa compra como último lote. E passamos pelo método de custeio de custo médico ponderado. Esse é o mais simples, na minha visão. Primeiro vamos aqui registrar a existência inicial. Aqui não temos lotes. Vamos aqui registrar a existência inicial, onde tínhamos 20 quantidades a 65 meticais. Só que no dia 2 teve uma compra de arroz de 100 quantidades ao preço de 60 meticais. Então, o que vamos fazer lá nas existências? Vamos somar essas 100 quantidades com as 20 quantidades antigas, então ficamos com a quantidade de 120. Então, para termos o valor, vamos fazer os 7.000 das 100 quantidades, mais o 1.300 das 20 quantidades, ficará 8.300. E para termos o preço unitário, vamos fazer os 8.300 dividido por 100 quantidades e teremos o valor de 69,16. E temos uma outra compra de 200 quantidades ao preço de 85 e teremos o valor de 17.000. Então, o que vamos fazer é somar esses 200 com os 120 que já lá tem. Então, ficamos com 320 de quantidade e vamos levar 17.000 somar com 8.300 e teremos o valor de 25.300. Para termos o preço unitário, vamos dividir 25.300 pelo 320 e teremos o valor de 79,06. Para a venda de arroz, geralmente usamos o último valor, o último preço unitário que lá tinha. Então, vamos fazer as 120 quantidades. De onde surgem essas 120 quantidades? É a venda de arroz. Então, para fazer isso, vamos lá no 320 e tiramos essas 120 quantidades e vamos ficar com as 200 quantidades. Para termos o valor, vamos fazer assim. Aqui disseram que tinha uma venda de 120. Vamos usar o último valor que lá tinha e multiplicando temos 9.487,2. Sabendo que se retirarmos 120 quantidades nas 320, ficamos com 200 quantidades, vamos somar os 25.300 e o 9.487,2 e fica 15.000. Não somar, vamos subtrair 25.300 menos 9.487,2 e teremos 15.812,8. E dividindo o 15.812,8 pelos 200, teremos o 79,6. No dia 8 temos uma outra venda de 30 quantidades, então vamos lá no 200, tiramos 30 quantidades e ficamos com 170. Não somamos, subtraímos o 15.812,8 com 2.371,8, ficaremos com 13.440,4. Fazendo 13.440,4 pelo 170, temos o valor de 79,6. Mas também podemos ter essa visão de que podemos usar o último valor que está aí registrado para as vendas. E por fim temos a compra no dia 10 de 175 mercadorias a preço de 90 meticais. Então vamos lá somar esses 175 com 170 que ela já tinha, ficamos com 345.
E vamos somar o valor de 15.750 e 13.440,4, ficamos com 29.190,4 e dividimos o 29.190,4 por 345 quantidades e temos o valor de 84,6. Muito obrigada pelo tempo e pela atenção que me foi dispensada.